Oi, pessoal, aqui sou eu, Marina Lentini, da Casa Perséfone, né? Sou sacerdotisa de Perséfone, bruxa quitônica, e eu quero muito agradecer a sua presença nessa videoaula, onde hoje nós vamos falar sobre os mistérios menores de Eleusis. Né? O que é isso, qual era a importância deles, né? Que modificações, transformações espirituais eles traziam, como a gente pode pensar neles hoje em dia. Então, é uma aula muito importante, né, para quem quer se aprofundar nos mistérios de Perséfone, também na bruxaria quitônica. Então, fiquem aqui comigo, né, vamos estudar um pouquinho mais sobre esses mistérios. Então, os mistérios menores de Eleusis, né, eles tinham um sentido de purificação, retorno e preparação iniciática, tá? Então, o que eram esses mistérios? Eles eram ritos iniciáticos, né, dedicados a Deméter e a Perséfone, e celebrados nas proximidades das cidades ali de Atenas. E eles eram considerados muito importantes, né? Eles faziam parte das celebrações religiosas da Grécia Antiga, e eles eram ligados à natureza, tá? À morte, à renovação e ao destino da alma. E seus ensinamentos e ritos eram protegidos pelo segredo iniciático, ou seja, ninguém podia contar o que acontecia, nem nos mistérios menores, nem nos mistérios maiores, dando até mesmo, né, pena de morte para quem pudesse contar o que acontecia. E era necessário que todas as pessoas passassem. Então, passar pelos mistérios era algo fundamental, né, dentro de uma visão iniciática, religiosa e espiritual da Grécia Antiga. Né? Então, passar pelos mistérios era fundamental para essa preparação, tanto para a vida, né, mas também para quando você fosse ali no seu pós-morte, né, tivesse um acolhimento ali no submundo, né, para que você pudesse fazer essa passagem da sua pós-morte de uma forma que fosse tranquila, acolhedora, tá, para que fosse um momento ali que te preparava para isso. E também para que a tua vida fosse melhor em vários sentidos, né? Então, passar pelos mistérios eram muito importantes. A gente tinha os mistérios menores e tínhamos os mistérios maiores de Eleusis. A gente tem que lembrar, né, que no caso existia toda uma narrativa sagrada que envolvia Deméter e Perséfone. Então a gente lembra ali, né, do mito, né, onde Perséfone, ainda como Coré, né, era uma donzela que vivia na superfície e junto com a sua mãe Deméter, nisso Perséfone se torna, né, uma deusa maior, uma deusa mulher, né, mais velha. Vários deuses querem casar com ela, Deméter não deixa. E aí nisso Perséfone Hades se apaixona por Perséfone, rapta Perséfone e a leva para o submundo. E lá no submundo Perséfone se desenvolve em vários níveis, né? Existem várias versões do mito, tá, gente? Mas dentro de um deles, né, a gente pode dizer que Perséfone e Hades ali se apaixonam, criam uma relação. E só que se você come uma coisa do submundo, você tem que ficar lá. E nisso Hades oferece para Perséfone a romã, né, semente de romã, e Perséfone decide comer essas sementes, e nisso ela sela um pacto de casamento com Hades, onde ela se torna a rainha do submundo. Então, tudo isso está acontecendo no submundo, só que na superfície, Deméter está ali super preocupada, né, com a filha, tentando achar, não encontra, aí descobre que ela foi levada para o submundo, fica muito triste, entra num processo de luto, e nisso a terra para de produzir, ela para, né, de produzir sementes, para de produzir frutos, e ali vai gerando fome na população, né, porque não tem o que se comer, e Deméter vai ficar com a tristeza de Deméter, o sol para de brilhar, e vai se tornando aquilo que a gente chamaria de outono e inverno. Zeus, muito preocupado com o que está acontecendo, vai lá e pede para que subam, né, que tragam Perséfone de volta. Só que como ela comeu as sementes de romã, então ela não pode subir e ficar na superfície para sempre, né? Porque ela tem esse pacto agora com Hades. Então, se decide que metade do ano ela passaria na superfície com Deméter e a outra metade com Hades. Quando Perséfone está na superfície, nós temos ali a primavera-verão, né? Quando ela desce, outono e inverno, e a gente tem a mitologia das estações do ano, tá? Então, quando Perséfone retorna à superfície, ela traz consigo toda a vegetação, ela traz as frutas, a renovação, as flores, né? E isso tudo faz parte dos mistérios menores, tá? Essa renovação que vem junto com a subida de Perséfone, né? E com a chegada da primavera. E aí, nos mistérios menores, a gente tinha ali uma purificação, tá? Era quase como uma purificação da alma, né? Uma purificação de miasmas, da energia,
da renovação de si mesmo, né? E eles eram uma preparação para se passar nos mistérios maiores, ou seja, não podia se ter a iniciação nos mistérios maiores se não tivesse a iniciação nos mistérios menores. Então, passar pelos mistérios menores era fundamental, tá? Justamente por esse caráter de purificação e preparação. Então, ali se ensinavam, tinham os ensinamentos para se passar pelos mistérios maiores, tá? Enquanto os mistérios menores davam essa permissão para os mistérios maiores de purificação, de contato espiritual, os primeiros contatos espirituais, os mistérios maiores, eles levavam, né, as pessoas ali a uma grande iniciação, uma grande renovação da vida, tá? É como se tivesse um antes e depois da vida nos mistérios maiores, e eles preparavam para que a gente tivesse uma vida melhor e também um pós-morte melhor, tá? Então era muito importante passar por isso. E fora que também nesses mistérios se honrava, né, Perséfone e Deméter, então, que eram deusas da prosperidade, da abundância, da fertilidade, né, da vida, tá? Perséfone também como uma deusa ali que era cultuada para essa renovação, né? Então, passar pelos mistérios é você também estar honrando essas potências na sua vida, né, de renovação, de prosperidade, de abundância, de fertilidade, de vida, morte e renascimento, tá? De mudança de ciclos. Então, passar pelos menores e os maiores traz isso para a vida, né? Traz essa grande transformação e iniciação. A gente pode dizer, né, que os mistérios menores, eles eram preparatórios, né? E eles eram celebrados em Agra, nas proximidades de Atenas, tá? E elas eram realizados ali próximo da entrada da primavera, né? Ou na primavera. Por isso que hoje, quando a gente pensa nos mistérios menores, a gente está falando assim dessa passagem, né? Um pouquinho, alguns dias antes da entrada da primavera. E os mistérios menores, né? Eles honravam Perséfone, né? Representando o seu retorno à Terra. Então, Perséfone ela é apresentada como uma potência entre os mundos. Então, quando a gente está honrando Perséfone, e nós estamos honrando através ali dos mistérios menores, nós estamos honrando essa subida dela do subterrâneo, tá? E junto com isso, quando a gente se conecta a esses mistérios, nós estamos também ativando a força espiritual, né? A presença espiritual de Perséfone, a força que ela tem, né, para subir, porque quando a gente pensa numa sementinha que se enraizou ali no submundo, depois quando ela vai subir, olha quanta força que ela precisa ter, essa sementinha, né, para se enraizar, para germinar, para passar ali para um outro momento. Então isso exige muita força, né, muita vitalidade, muito potencial. E quando sai, né, ali da terra, é como se fosse uma grande catarse, né, como se fosse uma grande renovação ali de energias, é você trazer para fora todo esse potencial que você tem, é celebrar, né? Toda raiz tem um potencial de ser uma grande árvore. Então, nesses mistérios, junto com a primavera, nós celebramos isso tudo em nós, né? Celebramos essa força, né? Trazemos para fora o potencial, né? Da mesma forma que a flor traz o seu grande potencial, sua beleza, nós também afloramos isso tudo em nós, através dessa passagem da primavera, junto com os mistérios menores, nós trazemos todo esse potencial, né, para as nossas vidas, para o nosso potencial espiritual de expansão de quem nós somos, de manifestação dos nossos talentos, das nossas qualidades, da nossa força irradiando para o mundo, de assumirmos quem nós somos de verdade, os nossos potenciais depois de ter passado e entendido as nossas sombras, as nossas luzes. Então, os mistérios menores e a chegada da primavera traz isso tudo para nós, ativa isso tudo em nós e nos fortalece para que a gente realmente manifeste todo esse potencial que existe, né, dentro de nós. E aí, quando a gente está falando também, né, além dessa função preparatória, dessa purificação, a gente também traz ali Deméter, né, e todos os ensinamentos que Deméter traz. Então, Deméter, como uma deusa de prosperidade, de colheita, de abundância, tá? Se conectar aos mistérios é trazer esse potencial para a nossa vida, de prosperidade, né? Não só material e financeira, mas também prosperidade dos nossos talentos, manifestação dos nossos talentos, manifestação de quem nós somos, tá? Então, esses mistérios, né, eles trazem isso para nós, né? As pessoas que tinham passado por crimes de sangue, né, não podiam, que eram crimes de sangue, assassinatos, né, não podiam se iniciar nos mistérios, tá? Mas todas as outras poderiam, né? Então, apesar de existir segredos iniciáticos, né, que só quem é iniciado nos mistérios consegue acessar,
se a gente faz uma leitura espiritual desse processo, nós estamos estabelecendo um vínculo e uma relação profunda e aprofundada com Perséfone, com Deméter, né? Também com os mistérios quitônicos e com os mistérios de prosperidade e fertilidade e com os mistérios de vida, morte e renascimento. Isso é fundamental, né? Se a gente for pensar na nossa vida como uma passagem cíclica e como algo a ser vivido, explorado e transformado. Então, gente, esses são os mistérios menores, né? Espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham compreendido, tá? E quero aproveitar para convidar vocês para agora, né, dia 26 de setembro de 2026, nós vamos estar celebrando presencialmente na cidade de Paranapiacaba, em São Bernardo, aqui próximo a São Paulo, Santo André, aliás, próximo a São Paulo. Faremos, né, junto com a Casa Perséfone, os mistérios menores, a iniciação dos mistérios menores e a celebração da primavera. Então, será presencial, temos apenas 13 vagas, tá? Então, quem quiser participar, vou deixar o link aqui embaixo para que você entre, né? Para fazer a sua inscrição. Também vai estar ali na bio da Rede Vizinha, tá? Para que você possa se inscrever e participar da iniciação dos mistérios menores e também na celebração da primavera, tá? Ambos serão presenciais, apenas para 13 pessoas que se inscreverem por ordem, né, de chegada, tá bom? Então, acabando as 13 vagas, aí nós encerramos. Nós também vamos fazer online apenas a transmissão do ritual da primavera, tá? Os mistérios são presenciais, né? Só para quem estiver presencialmente, mas nós faremos online também a transmissão ali do ritual da primavera, e aí mais para frente vou passar, né, os links de inscrições e tudo mais. Então, por enquanto, estão abertas as inscrições para o ritual presencial, tá bom? Então, fica esse convite, né? Será eu como sacerdotisa de Perséfone, vou fazer a celebração das iniciações e a celebração do ritual de primavera, e será um grande prazer ter você com a gente. Então é isso, pessoal. Fiquem bem, fiquem conosco. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Em breve traremos cada vez mais conteúdos aqui para o canal. Super beijo!